Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los, que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar. É o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma benção. Mas fiquei toda importante com os meus bônus horas, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte senão uma nova etapa da vida? Capítulo 14, Visita em casa. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Acho que a gente A já gente leu já, isso. a gente já leu isso, é. É. Eu acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ver se... Esse foi o que a gente já Foi da semana passada, né? É. Deixei anotado errado. Deixa eu ver se a gente lembra ali até onde foi. Ela foi visitar a tia, aí depois da tia é que, né? Acho que a gente parou depois da tia. Foi, deixa eu abrir. Tem 3 portões, são grandes, aham. Já foi sim. Eu acho que está no capítulo 15. Pelo menos o meu marcador. Era no começo do 15, né? Psicografia. Acho isso que é isso aí aí mesmo. É verdade, Aqui, né? isso mesmo. Entramos na casa de tia Vera. Então vamos lá. Entramos na casa da tia Vera, que estava psicografando. Antônio Carlos ditava e ela escrevia descontraída e feliz. Veja como é, disse Maurício. Faça como ele. Tudo é muito simples. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado. Ditava o que lia em um dos seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos. Ele parou e disse à minha tia: surpresa, Patrícia está aqui e irá ditar mensagem a seus pais. Titia realmente surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim, aproximei-me, ela me sentiu. Ela sentiu, significa ver pela percepção. Sorriu contente. Essa coisa do ela sentiu é engraçada, né? Porque às vezes a gente... Isso aconteceu comigo algumas vezes. Você parece que está perto de alguém que você não vê há muito tempo, que já desencarnou. Você realmente tem a sensação de que está ali, no mesmo ambiente. Você se lembra dela, lembra de coisas dela, até conversa com essa pessoa, e deve ser exatamente essa sensação, né, de um sentir, de ver espiritualmente, né, mais do que sentir, não sei, é uma sensação muito estranha, mas já aconteceu muitas vezes comigo. Você realmente tem certeza que a pessoa está ali naquele ambiente contigo. Chega, Jane. Comigo acontece, eu vejo os espíritos, né? Mas não sou eu que vejo, eles que me mostram. Mas aqui em casa, meus amigos, todas essas pessoas que faleceram, eu não consegui ver ninguém. Minha esposa conseguiu já ver alguns, então por isso que ela deixou de praticar, que ela fica com medo. Mas no meu caso, eu só sinto, sabe? Eu sinto aproximação, sinto que eles ficam felizes quando eu também fico feliz. Então, eu até abraço espiritualmente, não abraço espiritualmente
Aí eles, mas eu nunca vi ninguém, eles não me deram essa oportunidade de ver. Agora, quando estou na rua ou em outro lugar assim qualquer, estou fazendo uma irradiação, aí aparecem alguns, entendeu? É isso que eu queria acrescentar. Como você está bonita. Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci, dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente foi mais simples do que pensava. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partirmos para o lado científico. Disfunção orgânica, um dom a mais, a menos. O importante é fazer essa sensibilidade ser útil pelo trabalho, confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médiuns honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Esse último parágrafo eu me lembrei da leitura da Diva nas quartas-feiras, né, que é cheio de pergunta e quase que sistematicamente eles dizem que a gente está perdendo tempo com aquelas perguntas, né? É mais ou menos o que a Patrícia diz aqui, né? Eu podia tentar explicar, mas não tem para quê. Quem é médio trabalha, serve aos outros, faz alguma coisa de boa, que essa coisa de entender o que é o médium realmente, o que é a mediunidade, não é o importante da coisa, né? Ao terminar, agradeci a minha tia e afastei-me, julgando que já tinha partido. Titia chorou de saudades. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei. Titia recebe muitas mensagens. Os desencarnados gostam de escrever? Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médios que poderiam trabalhar, mas só pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Essa coisa da psicografia é uma coisa que é meio, assim, é interessante, né? Quando eu comecei no espiritismo, assim, comecei mesmo em grupo, né? Eu escrevia, mas eu não sentia que eu estava, sabe? Eu não sentia nada, assim. De repente disseram que eu psicografava, né? Eu falo assim, vinha alguma coisa na cabeça. E é uma sensação, às vezes, quando ela fala dos médiuns e tudo, é esquisito, porque não parece que seja psicografia, talvez do jeito que a gente imagina. E no fundo, eu sempre tive dúvida se eu psicografava. Embora surgisse ideias, eu escrevia ali, as pessoas até validavam, mas eu mesma não validava muito. É estranho isso. Acho que a psicografia é uma das capacidades mediúnicas que mais isso acontece, porque a visão você vê, mesmo se você se conversa com a tua imaginação, você está vendo alguma coisa lá, você está criando aquela imagem. A psicografia tem muito isso que você estava falando. Você sempre tem dúvida se não é coisa da tua cabeça, porque não é como fala que eu ditei, a Patrícia falou, eu ditei para ela. Não é um ditado como a gente está acostumado a ver, né? Uma voz falando e a gente copiando. A coisa vem muitas vezes como seus próprios pensamentos. Você vai tendo aquelas ideias, vai surgindo aquela sequência de frases num assunto e você começa a botar no papel, ou você começa a escrever uma coisa e quase que vira automática escrevendo aquilo, mas a percepção que você tem é que vem tudo de você. Então, acho que é a capacidade que mais isso acontece, que mais deixa um médium em dúvida,
é saber se vem do espírito ou se da sua própria cabeça. E talvez por isso seja a mensagem que, com mais facilidade, né, ela passa por percalços, né, e, digamos, falsificações. Diga, Jair. Poxa, Cida, eu faço das suas palavras e da Diva as minhas palavras. É assim mesmo que acontecia comigo. Foi assim que eu me estimulei em fazer psicografia no lugar que eu frequentava, entendeu? Porque eu ficava constrangido e ficava nessa luta interna, se era eu, se não era, se era eu, se não era. E aí, conclusão, eu ficava todo inseguro. Quando eu estava no meu quarto fazendo uma oração, como ele fala, fazia um pedido, aí vinha uma mensagem, fazia uma psicografia de uma página, uma coisa curta, entendeu? Aí sim, era uma psicografia praticamente para mim. Porque isso tudo que vocês acabaram de falar aí, que aconteceu comigo. Então, eu ficava desejando que viesse uma coisa mais incisiva. Como eu sou muito médio de efeito físico, então eu vejo as coisas acontecerem. Como a psicografia é uma coisa muito sensível, essa inspirada, né? Eu não acreditava, eu ficava, não é que não acreditava, eu pensava que era eu que também estava botando palavras, que trocava palavras, botava expressões minhas, entendeu? Aí isso ficava uma confusão, uma luta. Aí eu parei, em virtude disso que vocês acabaram de falar aí. Diga, Ana. Sabe que comigo também foi assim, quando a gente começou, também vinha e eu não, e era eu e a minha irmã, né? Ela tinha as palavras, ela escutava as palavras serem, e eu tinha como intuição, e eu não acreditava, mas vinham várias orientações, por exemplo, para o grupo que a gente trabalhava, de como fazer o trabalho da reunião naquela noite. E quando eu entrei no grupo ali do Guilherme e do Paulo, eram semelhantes as orientações. Daí ali que eu confirmei, mas foi 2 anos depois. E a dificuldade é justamente tipo, a gente recebia a mensagem e era para entregar para as pessoas. E eu não sabia como entregar, porque eu também não tinha segurança do que era, e a maioria das pessoas nem acreditava, né? Então, por isso que a psicografia é tão difícil. E a gente tem que ter em mente também, né, pelo que a gente tem visto e lido, que a mediunidade como um todo ela está caminhando para uma coisa cada vez mais intuitiva e menos mecânica, menos essa coisa de você ter que ouvir uma voz ou ter que ver alguém fazendo ou te mostrando alguma coisa. Ela vai se tornar cada vez mais intuitiva pela nossa próprio crescimento evolutivo, a gente vai ficar cada vez mais integrado ao mundo espiritual. Então, isso passa a ser um intercâmbio mais fácil. E a partir desse ponto, a gente tem que começar a aceitar, como todas as respostas, Diva, que a gente tem lá, aceita que dói menos, vai ser assim, essa ideia é terminar com essa coisa de ficar nessa disputa, é meu ou não é meu? Aceitar o conteúdo, a qualidade do conteúdo. E como as próprias respostas das perguntas, eles sempre deixam claro que não é o que importa, vão ser as nossas atividades mediúnicas, a nossa psicografia. Não importa se veio de nós ou de um outro espírito, mas a qualidade do que está escrito ali. Diga, Diva. Eu até entendo, sim, mas a Ana estava falando das cartas, de entregar para alguma pessoa, né? Me assusta um pouquinho isso também, né? Porque como eu já comentei aqui no grupo, eu já vi, a gente já foi vítima de uma situação que não foi muito agradável, né? E tudo, não era verdadeiro e tal. E aí eu fico imaginando assim, né? Você entregar uma carta, porque eu vi as cenas nesse local onde a gente ia, a emoção que trazia para as pessoas. Nossa, as pessoas choravam, era um negócio assim, uma comoção mesmo. E aí, depois que a gente foi, né, vendo que a coisa não era bem aquilo que a gente estava vendo, me chamou. Eu sei que no dia que eu fui depois, eu chorava pelas pessoas que estavam recebendo as cartas,
porque elas estavam tão envolvidas, tão acreditando, que eu imaginava assim, se um dia elas perdessem a fé ali, a dor que seria para elas. Não, eu acho que isso acontece, e acho que até muito, né? Infelizmente. É por isso que esses médicos que trabalham, principalmente esse trabalho de cartas, tem que ser médios assim de, de uma moral interna muito elevada. Porque ó, imagina você, de repente, começar a confortar milhares de pessoas, isso aqui. Isso deve tocar o ego, deve tocar a vaidade de um médico que não esteja realmente forte naquilo que tem que fazer, já trabalhado. Então, é uma coisa muito complicada. E essa coisa de perder a fé, eu já vi acontecer algumas vezes. A decepção faz a pessoa se afastar assim que não quer mais nem ouvir falar naquilo, se torna quase inimigo. Acho que é uma coisa que nós todos, né, não digo nós por sermos médios ou não, mas nós todos como humanidade, como espiritualidade em torno desse orbe, ainda vamos trabalhar isso, né? Porque se a coisa vai ficar mais intuitiva, menos provas teremos de que é uma comunicação. Então, o passar isso adiante vai depender muito da nossa qualidade moral também. É. É, eu estou aqui pensando numa coisa assim, é que, de certa forma, quando você fala de intuição, de tudo que está acontecendo, das experiências que todos nós estamos passando, que eu me lembrando de uma situação lá em cima, quando ela fala da percepção das pessoas, né, que estão próximas e tudo, e aí eu me lembrando aqui de uma vivência que eu tive e que a gente passa pelo assunto, vira e fala assim: "Ah, eu senti isso", mas de repente você nem não dá isso, não valida, né. Você vira e fala assim: "Ah, senti isso", e pronto, passou. E de repente quando você vê uma mensagem dessa, você fala assim: "Caramba, eu vivi isso", né. Eu já comentei, eu perdi um filho, tal, na hora de ter, né. E logo depois, uns 2 anos depois, eu engravidei novamente da minha segunda filha. E no final da gravidez eu tive um negócio que chama, o Silvio sabe dizer, o tal do polidrâmio, né, aumentava a quantidade de água na barriga muito grande. E eu fui fazer uma consulta e eu estava com a barriga gigantesca e ela ainda não estava para nascer. E aí o ginecologista, não foi o cara que fez a ecografia, virou e falou assim: "Vai ter que tirar a água da barriga, porque tá com muita e tá pressionando a criança para nascer e ela não tá". Eu sei que aí, no final, eu estava no consultório dele, no final de tarde, era assim, tipo, meio penumbra, e ele virou e falou assim: "Eu vou", meio na coragem, viu, senhor, "eu vou tirar a água". E aí ele veio com a agulha, enfiou dentro da minha barriga e foi tirar o líquido amniótico, porque estava com muito líquido. Isso no consultório dele, lá na ecografia, ele viu o local melhor, que era para enfiar a agulha e tal. Porque eu já estava com o prolapso, né? Quase. Eu poderia ter a neném a qualquer momento. Aí ele tentou. Aí foi muito engraçado, assim, porque quando ele começou a explicar o procedimento, tudo, eu falei: "Nossa, de novo?". Aí ele levou um susto e falou assim: "Por quê? Você já perdeu um filho?". Aí eu falei assim: "Não, eu perdi um filho há pouco tempo, tal, isso, aquilo, na hora de ter, tarará". Expliquei para ele. Aí ele falou assim: "Olha, eu vou tentar e tal". Aí ele: "Tudo bem". Aí ele virou para o meu marido e falou assim: "Olha", aí tem uma garrafa do lado, era uma agulha que ia entrar dentro do meu abdômen cheio de água, né, do líquido amniótico, um vidro do lado, que era onde ele ia aspirar a água para o vidro. Ele virou para o meu marido e falou assim: "Presta atenção, quando estiver na metade do vidro, você me avisa", ele estava sozinho, Silvio. Vocês vão entender. Ele estava sozinho. Aí, para o meu marido: "Quando estiver na metade do vidro, você me avisa que está na metade do vidro". Aí meu marido: "Tudo bem". Aí ele começou lá, né, aí faz um barulhão, aí saindo a água,
E o mais interessante é que antes de começar o procedimento, o que aconteceu? O meu marido recebeu uma ligação, saiu da sala e ele não ouviu os perigos, o que o médico tinha explicado. Naquele momento, gente, eu tive uma calma. E olha que eu tinha perdido o neném na hora de ter, eu tive parto. Foi uma confusão danada no outro. Mas me deu uma calma, me deu uma percepção de que minha mãe estava do meu lado tão forte. E isso eu estou lembrando disso agora. É a percepção dela muito presente, que me deu uma calma muito grande. E o médico veio, tirou o litro e falou quando meu marido voltou e entrou dentro da sala, ele falou: olha, presta atenção aí, meio vidro e tal, você me avisa. Só que o meu marido, sei lá, nervoso, o que foi, não percebeu. Ele disse que o vidro estava enviesado, saiu mais d'água do que devia. E aí o médico, nossa, aí eu sei que saiu. E o médico mandou para casa, disse que se eu passasse mal de qualquer coisa, eu fosse direto para o hospital, tudo. Moral da história. Eu tive que tirar 5 vezes ainda, toda semana eu tinha que tirar para amadurecer lá o pulmão dela e tudo, e ela tá aqui comigo e tudo. Mas nasceu e tudo, graças a Deus, tudo deu tudo certo. Mas naquele dia, gente, era uma calma tão grande dentro daquele consultório, de uma maneira, e tudo bem improvisado, não sei, né? Mas hoje eu tenho essa noção, né, Silvio? Seria mais ou menos improvisado. Mas uma calma tão grande, uma percepção de uma pessoa, sabe? Foi muito impressionante isso. E de que ela tinha que nascer, né? Que ela tá aqui com a gente, tudo, há 23 anos atrás. Legal, bacana. Me emocionei, Diva. Foi muito doido, né? E... Nada, foi divino, não foi nada de doido. Agora passemos novamente em sua casa para que veja sua mãe e depois voltaremos à colônia. Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo, pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem? Graças a Deus. Desligou o telefone. Olhou para o quadro de Jesus que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida, agradeceu e com lágrima nos olhos rogou. Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor, completei com fervor. Voltamos à colônia. Volitamos até o portão, que foi aberto e entramos. Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível para que eu tivesse a tranquilidade necessária à minha adaptação. Mamãe era a que mais sentia. Maurício disse carinhosamente: tudo passa, menina Patrícia. O tempo cura feridas. Mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares. É amada. O tempo suaviza até a saudade, Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo, disse comovida. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia apresentou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos, o que seria da gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível. Frederico explicou-me. Patrícia, você pode fazer essas visitas, porque não se perturba com elas. Porém, a maioria dos que desencarnam espera muito tempo para isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica, principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas,
ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque, em muitos casos, pode ser prejudicial ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um dos meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me. Patrícia, essas mensagens também não são privilégios. Isso pode acontecer por 2 fatores. Por merecimento dos seus pais e para você já iniciar, fazer um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino, sim. Certamente, mais tarde, irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui. Escrever livros? Ri gostosamente, Antônio Carlos também. Por que não? Não sou escritora. Aprenderá a ser. Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamos à saúde dos meus. Essa coisa do treinamento é estranho, né? E ao mesmo tempo engraçado, né? Eu lembro da história do Divaldo, que antes do primeiro livro ele ficou muito tempo acompanhado pela Joana de Ângeles, psicografando, até que ela achasse que ele já estava pronto, né? Isso tem até essa passagem, tem até no filme dele, né? Aí manda juntar tudo um caramaço de papel que ele já tinha psicografado e jogar tudo fora, que aquilo era só treino. Agora, a partir daquele momento, que ia começar a escrever de fato o que ele tinha que transmitir para a humanidade. E se a gente pensar nisso, né, como preciso treinar para falar o que eu sinto, o que eu penso, realmente fica um pouco estranho, né?